Estamos gravando, tá? Rodar. Boa noite a nós todos. Vamos começar nossa oração agradecendo a oportunidade que Deus nos dá de chegar até aqui para escutar, Senhor, a palavra de Deus, que a palestra é uma palavra de Deus, uma doutrina para nos encontrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vos agradecemos, Senhor, pela tua força e a tua luz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá a chegar até a tua casa para nos louvar, para nos agradecer, para nos santificar-se, Senhor. A tuas orações conosco. Nós sabemos lapidar, se conhecer melhor e se doutrinar. Pai, eu peço perdão e perdoa por a minha ignorância, por a minha imperfeição. Mas agradeço, Senhor, que eu estou sempre em oração pedindo ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele nos faz. Senhor Jesus Cristo, tenha compaixão e misericórdia dos teus filhos, Senhor, que são tão distantes de Ti. Ajude os teus filhos, Pai, que eles possam se encontrar e saber pedir perdão para Ti e saber Te conhecer melhor. Tanto na encarnação, como nós encarnados, como nós desencarnados. Que quantos desencarnados que estão precisando de ajuda e não sabem se encontrar. Senhor Jesus Cristo, eu vos peço a tua proteção divina a todos os lares que precisam de orientação espiritual. Um passe, uma água bonita já ajuda bastante a gente que vive tão distante de Deus. Peço a tua ajuda, Senhor, os orfanatos, os hospitais, a casa de repouso, as casas de repouso e as penitenciárias, nos plenários, Senhor, que estão em desordem. Abençoe esse povo que está tudo desequilibrado. Em nome de Deus, em nome das forças divinas, eu agradeço, Senhor, por eu te conhecer e saber entender muitas coisas, Senhor, que eu não entendia. Obrigado, Senhor, pois é com a dor que nós podemos agradecer a Ti e aprender. Obrigado por tudo, Senhor. Visite, Senhor, a cada lar, dá o pão de cada dia, que seja multiplicado e abençoado, em nome de Deus da Virgem Maria. Abençoe os lares, Senhor, dos nossos familiares, da familiares do Michel, e a todos que precisam de uma bênção neste momento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da força divina, eu vos te agradeço, Senhor, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as minhas dúvidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Pode ver aí, irmão. Eu acho que tu devias de fazer a tua coisa aí e eu não fui. Fechou. Uma boa noite a todos que se encontram na casa. A você que vai estar em casa depois de assistir essa palestra. Nunca se esqueça que estar presente na casa é 1000 vezes melhor do que estar assistindo via internet. Porque aqui você também participa do intercâmbio espiritual, dos mentores espirituais, né? Aquela corrente fluida, magnética dos pensamentos positivos. E isso não tem preço. A gente faz a divulgação via internet, que é para você em casa ter uma noção do que é o Espiritismo explicado, do Espiritismo praticado por médium que nem entende a codificação. É uma diferença gritante, assim, a separação entre o Espiritismo e o médium, ela é gritante. Certo, gente? Diante disso, nós vamos entrar num tópico hoje referente, isso está no livro dos Espíritos,
espíritos. Essa carta magna do mundo espiritual superior, que Allan Kardec foi o espírito materializado que estava na Terra conosco, trouxe para a Terra. Sacrifícios. Hoje, uma palavra muito mal compreendida, que a gente foi, como nós somos seres que estamos com um passo nas cavernas e o outro na cidade, a gente ainda tem muito a ver com hominídeo, que é o homem das cavernas. Nós ainda estamos muito aquém de instintos animalescos. Se assim não fosse, nós não mataríamos um ao outro, nós não roubaríamos um ao outro, nós não estruparíamos um ao outro, nós não usávamos o nome de Cristo para roubar os outros, para enganar os outros, nós não usávamos a mediunidade para atrair fama. Então vejam que tudo isso não tem nada a ver com Jesus Cristo nosso Senhor, mas sim com uma má compreensão de coisas, ou melhor, não buscar esse conhecimento, porque se existem livros, não é para estar em cima de estante criando paranha. Foi escrito, alguém dedicou muitas e muitas horas confeccionando isso e trouxe para nós lermos, estudarmos, nem que seja 10 minutos por dia. Por isso é que nós temos... Como é que a gente sabe o que é sacrifício? Porque o mundo espiritual superior trouxe para nós o livro dos Espíritos assim. Allan Kardec, como imagina na França de 180 anos atrás, o que não era essa palavra, né? Sacrifício. Sacrifício. Se até hoje se acha que sacrifício é subir uma montanha, né? Subir morro. Eu vou buscar Deus, vou subir um morro. Hoje em dia, gente, 200 anos depois da codificação ainda existe isso. Moisés subiu uma montanha. E o problema é que as pessoas não entendem que Moisés estava no Sinai, veio de uma cultura lá dos egípcios antigos, estudou muito, ele se saturou dos conhecimentos dos egípcios para querer entender, né? Então ele sabia da existência da comunicação com os mortos, ele sabia dos problemas envolvidos nisso, ele sabia que não basta ser médium, mas tem que ser equilibradíssimo nas coisas espirituais. Não basta botar uma roupa, um jaleco branco e fazer carinha de Santa Isildinha que eu estou pronto. Ele sabia que não era assim. Existia todo um sacrifício envolvido. Isso era tão certo que no Monte Sinai, vou revelar para vocês isso, é de suma importância. Moisés subiu a montanha porque ele não sabia o que fazer com aquele povo. E ele achando, como na época estávamos muito no primitivismo, e um povo obstinado, como eram os israelitas, obstinado mesmo, teimosos, ignorante com respeito a muita coisa, não só em matéria de um para com o outro no trato, mas em matéria de divindade, assim, muito ignorante. Então Moisés teve um problemaço enorme com aquilo lá. E eles começaram a pressionar Moisés. Meu trouxesse com os pregações para a fome, Moisés, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou subir a montanha para Deus falar comigo. Foi o que aconteceu. E aí o restinho das histórias vocês já conhecem, né? Só que Jesus Cristo, nosso Senhor, agora voltamos aqui, né? Nós estamos na era cristã. 2021 anos depois da morte de Cristo, um novo calendário. Era
cristã. Vou repetir de novo. Era cristã. Estamos na era cristã. Por isso que Allan Kardec veio com essa missão de nos dizer assim, ó, o que é o tal do sacrifício? O que é o tal do sacrifício? Com essa pergunta, Allan Kardec começa assim, ó, questão 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais antiga antiguidade. No entanto, isso é tão certo que Deus, né, vamos falar na linguagem de Deus, usou a metodologia de sacrifício de animais. Sacrifício está na Bíblia, só vocês verem. Gênesis, Êxodo, Levítico. Sacrifício de animais para os israelitas entender o quanto eram pecadores, por assim dizer. Não é verdade? Sacrifício, se tu fizer tal coisa, tu tinha que sacrificar para um animal. Mas por que Deus fez isso? Porque ele está ali, estavam saindo de uma época primitiva. Estavam mais para primitivo do que para frente. Então Deus, em cada época, ele usa a linguagem humana moderna, digamos assim. Por isso que Allan Kardec considerou isso aqui, ó. A pergunta 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Como que o ser humano podia levar a crer que matar animal podia nos levar a ter uma relação com o Criador? Essa foi a pergunta dele. Vamos ver a resposta? Primeiro, porque eles não compreendiam a Deus como sendo a fonte da bondade. Até hoje não compreendem ainda. Estamos na era cristã. Fonte da bondade. Fonte da bondade. Deus. Fonte da bondade. Bom, entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Todo aquele ritual ali de matar animal tem um simbolismo muito profundo. A matéria vence sobre o espírito e eles se abandonam aos instintos da brutalidade, e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deveriam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens. Os maias aqui ofereciam crianças, bebês. Até hoje em dia tem gente que escuta espírito dizer isso, gente. Sacrifício de bebês, vocês vejam que coisa primitiva, animalesca, para agradar a Deus, não sei que Deus. Mas o problema é que não debruçam em cima das coisas, muito menos do médium, né? Foi isso que levou a imolar primeiro animais e mais tarde os homens, visto que segundo suas crenças falsas. Quando ele fala crenças falsas, não quer dizer que é uma crença que está errada. É que pela evolução do globo e da humanidade, aquilo ali se torna uma coisa normal. Só que agora, uma época que nós estamos agora, todo tipo de sacrifício que tem que se machucar, se imolar, subir montanha, isso é desnecessário perante o nosso Criador. O sacrifício hoje não é isso. Cada coisa tem a sua época, só que muitos estão vivendo lá. Muitos estão vivendo aqui com um corpo aqui, mas estão lá. Pararam lá no tempo, em sacrifício. Na vida material, tal como a praticar geralmente, se ofereceis um presente a alguém, sempre um valor tanto maior quanto quereis testemunhar, mais a amizade devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Pergunta número 2. Assim, os sacrifícios de animais precedem os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso.
Porque, vou oferecer um animal. Aí eu não alcancei aquela bênção, vou oferecer um humano. Os maias aqui, muitos aqui, ó, da nossa era mais antiga, ofereciam crianças, eram botadas no fogo, né? Eram imoladas para agradar os deuses, Deus da colheita, deuses da chuva, deuses disso, deuses daquilo. Por que nós estamos considerando o livro dos Espíritos? Ó? Porque hoje em dia também ainda tem os tal dos sacrifícios de fruta, sacrifícios disso, sacrifícios daquilo. Será que a gente está sacrificando a Deus como é para ser? Essa é a pergunta que nos toca como um médico. Mas o Espírito disse para me fazer tal, mas será que esse Espírito não está mais para lá do que para cá? Será que esse irmão não está preso lá naquela época? Ainda não, que gostava dessas coisas? Os sacrifícios humanos feitos com a intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? A resposta, não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento, e não o fato. Intenção de coração. Prestemos atenção. Intenção. Cada época, uma época. Cada época, uma época. Nós já saímos dessas épocas desde quando Cristo esteve na Terra. Mas por que a gente vê tanta gente ainda fazendo esse tipo de coisa? Porque diz, não, o mentor que falou, o Espírito que falou. Por quê? Porque tanto quem está sendo médium não está entendendo, quanto o Espírito ainda está preso lá, naquela época. Mesma coisa. Questão 671. Que devamos pensar das guerras só? Guerras santas, que era um sacrifício. E isso foi agora, há 500 anos, mais ou menos. 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem. Nós temos até agora, né, gente, aqui Guerra Santa, o Hamas, a Palestina, contra Israel, contra não sei o quê. É isso que ele vem se referindo aqui, dizendo que é em nome de Allah, que é Deus, né? Aqueles que não compartilham de suas crenças pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício. Eles estão possuídos, olha a resposta, eles estão possuídos pelos maus espíritos e guerreando com os seus semelhantes vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar o seu irmão como a si mesmo. Estão possuídos. A resposta da 671. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, tem a ele um nome ou um outro. Como provocar uma guerra do extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides dá-la de espada em punho? Como é que a gente vai entender isso? Deus está comigo, mas eu quero matar aquele povo que tem outra crença? Né? Vejamos que loucura! A mesma coisa se dá hoje no nosso mundo. O primitivismo ficou para lá, passou essa época, mas os espíritos ainda persistem em ficar lá e sendo arrastado ainda na época de hoje. Vejamos que a teimosia não é do mundo espiritual, a evolução vem, mas a teimosia fica. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque quereis que estranhos crescem em vossa palavra quando os vossos atos desmentem a doutrina. A hipocrisia, vocês estão vendo? A gente pregar para os outros aquilo que não faz? Os espíritos estão dizendo isso. Mesma coisa. Questão 672.
faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos do que o sacrifício de animais? Por que Allan Kardec fez essa pergunta? Se os espíritos acabaram de responder para ele que nada desse sacrifício tem valor perante Deus, por que ele persistiu em fazer essa pergunta? Se é o de animais ou é de fruta? A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Já não foi respondido? Foi, não foi? Mas por que ele persistiu em perguntar isso? Entre fruta e animal. Olha a resposta dos imortais, tá? Eu já respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Como se estava naquela época remotíssima, e os seres espirituais que somos nós, que achávamos que Deus ia escutar-nos por matarmos alguém, oferecer fruta, como nós não tínhamos esse conhecimento, ele aceitava. Mas não o fato de matar, mas a intenção de querer se aproximar da divindade daquele jeito. Agora não é mais válido isso, tá, gente? Não vão atrás disso, não. É tudo balé. Estão possuídos por espíritos malignos, perversos, que ainda estão lá naquela época lá. Repito que a intenção, como já vos dissemos e repetimos sempre, a prece, a oração, dita do fundo do coração, é 100.000 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que podeis fazer. Todas. A prece de coração, Senhor, me perdoa de coração. E fazer as pazes com quem fez a lambança toda. Porque não basta, tem que reparar. Nós temos que reparar o mal feito também. Questão 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrar ao alívio daqueles a quem for necessário? Neste caso, o sacrifício de animais feito com um fim útil não seria meritório, embora tivesse sido abusivo quando não servia para nada? Ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens de Deus nos concedeu sobre a terra? Olha que pergunta capciosa. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e o aflito é o melhor meio de honrá-los. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente, e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Sacrifícios exteriores não têm valor para o Criador. É isso, resumindo isso aqui. Hoje em dia, como nós estamos sobre a era cristã, quando nós estamos sobre a era cristã, nós estamos sobre leis do Cristo. Era cristã. Esse Cristo, essa divindade, esse santo no sentido de não ter erro, né? O nosso patrono e salvador. Estamos na era que ele veio constituir. Qual foi a era que ele veio constituir? A era do perdão, do amor, da simplicidade, da sinceridade, saber administrar o dinheiro, né? Saber administrar, porque a gente pode ter dinheiro materialmente, mas saber fazer as caridades, várias outras coisas. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Sacrifício para a divindade hoje em dia, na era cristã, não é subir morro, né? Não é pular 3 ondinhas, 3 ondinhas, não é pular de joelho, que é mais coisa?
Vários. Né? Vários. Não é fazer sacrifício de fruta para espírito que fica rindo da gente depois. Tudo isso são coisas de irmãos, espíritos charlatão, gente. Eu digo com propriedade e sei que estou dizendo com a autoridade que eu tenho divina de pregar a palavra. Tudo isso, quem está por trás, oferece tal coisa em tal lugar. Isso é coisa de espírito charlatão, mentiroso, que ri da gente por trás horrores. Tomem atentos, nós estamos na era de Cristo, era cristã. Vamos agora ver o que a tal da Bíblia diz para nós? Antes de eu ler isso aqui, eu vou ler aqui na frente a mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade disse assim, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que não foi Allan Kardec que inventou, ele só tirou daqui as premissas, as uvas, deixou os bagaços, por assim para vocês entenderem que vocês estão aqui e vão estar em casa. Ele tirou daqui o suco da uva. Suco da uva. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Agora nós temos que entender quem são esses Espíritos do Senhor. Porque tem os Espíritos também, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Qual o imenso exército que se movimenta ao redor para receber as suas ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir aos olhos dos cegos. Não é cego da matéria, não é cego do espírito, que não entende, não quer entender e não quer progredir espiritualmente. Eu vos digo em verdade, estão chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas. Uma das trevas que ainda se persiste é o tal do sacrifício. Que quem está adiantado espiritualmente sabe que isso é de uma ingenuidade, né? E os espíritos que estão atrasados nas trevas são maliciosos para enganar o ser humano encarnado. Sacrifício disso, sacrifício daquilo, pula 3 ondinhas, né? Bota o Santo Antônio de cabeça para baixo, faz não sei o quê. E tudo balela, gente. É tudo balela, 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 balela e mais balela. Não, eu não tenho outro tempo com a autoridade do Cristo como a gente tem de explicar isso. Na verdade, eu vou até fazer uma... O mundo espiritual perverso não sabe mais o que fazer para enganar. Uma hora eles vão para as igrejas evangélicas, aí eles atacam lá. Outra hora eles vão para o movimento espírita, atacam lá. Outra hora vão para a Palestina, atacam lá. Porque o ser humano não quer progredir, o espírito humano encarnado, e ainda querem doutrinar os desencarnados. Eu fico abismado com isso. Não querem progredir. Não querem progredir. Como é que eu vou progredir se eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo? Como é que Moisés recebeu? Não foi escrito. O povo não tinha que ler. O povo não tinha que se aprofundar mentalmente naquilo. Uma das leis, Moisés, diga para os pais, vocês vão ter que ler para os seus filhos, em voz alta, todos os estatutos dessa lei, andando com ele não sei aonde, eu estou falando, não está escrito assim, né? Caminhando com ele não sei aonde, debaixo da tua casa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas como é que a gente vai ter as coisas e não vai estudando? O problema é esse. Aí o vidente está com uma obsessão terrível. Aí fica escutando, e vai indo, vai se afundando, e a coisa vai ficando cada vez pior. E assim vai indo, como assim? As duas mulheres? Como assim? E assim vai indo,
Vai indo embora, tá, gente? E como o movimento espírita está cheio desse tipo de obsessão. Cheio. Por causa do quê? Tanto o espírito encarnado do vidente, vou falar na linguagem espírita, como o meu tal do mentor, estão lá. Aí casa, né? Porque daí um não quer o progresso do outro. Aí casa. Casa perfeitinho. Aí quem está ao redor também não está cego, porque em vez de estudar a doutrina e botar as coisas à aberta, não, fica indo na onda de falácia. As grandes vozes do céu ressoam com sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, ó vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Espírito de verdade, assinatura. Então, diante disso, o que o Cristo nos pediu de sacrifício? O que Cristo nos pediu? Nada melhor do que Ele para nos falar, porque está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê. O sacrifício hoje é dízimo. Sacrifício hoje é subir montanha. Sacrifício hoje é isso. Tudo balela. Tudo balela, da mais alta obsessão. Só como nós estamos num mundo que virou materialismo puro, tudo é dinheiro, mais dinheiro, a coisa ficou desgovernada, né? Agora, nós caímos no arapuca do materialismo. Essa é a verdade. Caiu no arapuca, agora é sair dessa arapuca, onde as obsessões atacam todo mundo. Porque por mais que a gente tenha valores morais de alta patente, mas se você não possui um carrão do ano, roupa de marca, casas de ter, né? Você é só mais um. Independente se você é de Cristo ou não. A bênção é proporcional, quer dizer, o Cristo está na visão da terra. O Cristo está com você se você for portadores de bastante bens na terra. É assim. Mas para o mundo espiritual de hoje não funciona assim. Mas a terra é assim. Por causa disso. E por isso que as obsessões estão usando médium, pastor, não sei o que lá. Dinheiro. Sacrifício é dar dinheiro no altar, né? Sacrifício é dinheiro, sacrifício é dar terreno, sacrifício é não sei o quê. Não caiam, saiam disso de uma vez só. Não vão nessas ondas. É uma onda que vai quebrar e vai quebrar feio na cara daquele que acredita nisso. Como Jesus Cristo disse para nós o que é sacrifício, é isso aqui. Quando ele viu as multidões, subiu ao monte, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 em diante. Eu vou ler para nós aqui. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Agora, o que é ter consciência da minha necessidade espiritual, meu Deus? Ele não disse em momento algum que é subir morro, que é pular onda, que é não sei o quê. Matar um animal, oferecer bandeja de uva, de fruta, sei lá o quê, né? Água, sei lá o quê. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Nós estamos vivendo uma época de pessoas, os espíritos de ação estão tão frios, misericórdia, isso aqui é uma palavra esquecida, até dentro dos movimentos, misericórdia.
Qualquer coisa se matam. Qualquer coisa é... Basta vocês verem nos noticiários, qualquer coisa estão matando. Cadê a misericórdia? Está no ralo. Mas vão subir morro. Vão sacrificar animal. Vão pular 7 ondas. Vão não sei o que lá. O Espiritismo nunca disse isso. O médico dizer isso para alguém, ele é mentiroso tão quanto. Tudo mentira. Os felizes, os puros de coração. Agora, eu não vou esmiuçar o que quer dizer isso. Cada um tem que procurar isso aqui, ler. O que é ser puro de coração? É raro isso aqui na Terra. Tão raro como achar ouro, mais ainda. Felizes os pacificadores, como na Terra isso aqui é outra rara. Isso aqui eu vou explicar para vocês o que é. Uma menina engravidou. Teve uma gravidez indesejada. Então ela pergunta para as amigas, o que vocês acham? Tira! Isso não é um pacificador. Porque de um momento de euforia, que foi o caso de um desejo sexual, a menina engravidou, teve uma gravidez indesejada. Bom, quem botar a cabeça no lugar, o feto não é culpado. Mas as pessoas orientam a se tisnar de sangue. Não é uma pessoa pacificadora. Estou falando de uma coisa só, não está envolvida. Não temos pacificadores no judiciário. Porque todo advogado, a maioria, sente fim em lucro. Independente se a outra parte está sendo lesionada, mesmo dando com a razão. A justiça não é feita. Então nós temos que parar para raciocinar no mundo que nós estamos perversos, apartados do Cristo, mas é aconselhado subir montanha. Estou falando de uma coisa só, eu não vou entrar tanto porque vai muito tempo isso aqui. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino de Deus. Na visão do Cristo, qual é a única coisa que vai trazer justiça para a terra? O reino de Deus dentro dos nossos corações colocado em prática. A justiça humana é só um paliativo, não existe isso aí. É só um paliativo. Por quê? Se eu matar alguém, como é que eu posso me arrepender, mas eu vou ter que reparar aquele erro que eu fiz. Como é que eu vou reparar esse erro? Só pedindo perdão, não, eu tenho que reparar também. Eu tenho que reparar. Mas como é que funciona a justiça do homem nisso? Não, só vai punir no momento. Mas e como é que a pessoa... Quando a gente mata alguém, a família inteira de lá chorou. Alguém chorou. Eu criei problema para alguém. Como é que eu vou reparar isso? Eu roubei alguém. E estou lá na Ilhas Caimã curtindo o dinheiro do roubo. Como é que vai ser a justiça divina em cima de mim com respeito a isso? Eu deixei um monte de gente no hospital morrendo. Que eu desviei o dinheiro. Como é que um ser desse, como é que Deus vai reparar isso? Fazer ele entender que ele vai... Hoje ele está rindo, tem um monte de gente precisando, está morrendo. Basta a gente raciocinar o mundo que nós estamos. Não precisa a gente ir longe. Onde está escrito a lei de Deus? Na natureza. Mas, quem para raciocinar, né? Felizes são quando as pessoas vos insultarem. Então, aqui vem embora. Vem embora. Então, a gente entendendo isso aqui, só o Espiritismo de Allan Kardec, as luzes do Espiritismo de Allan Kardec, guiado por Jesus Cristo e o sentimento de amor, é que vão nos dar essa luz. O restante é balela. Só a luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo verdadeiro não está amordaçado a médium, não está amordaçado a governante, não está amordaçado a espírito, não. Não está. Só isso. Aí Jesus vai dizer assim, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade situada sobre um monte. Que cidade é essa? Jesus deu o exemplo que quando nós estamos botando em prática esse compêndio, nós se tornamos uma cidade iluminada. Porque daí a gente saiu lá do Jardim do Éden, que era um mato, um primitivismo, e montou uma cidade em nós. Já não nos domina mais o instinto. Temos ainda instinto animal, mas não nos domina. Sentimos desejo disso, desejo daquilo outro. Não me refiro a desejo sexual. Porque todo mundo leva para esse lado aí. Depressão e desejo é sexo. É só isso. Nunca vi isso na minha vida. Desejo de matar, desejo de roubar, desejo de estuprar, desejo disso, desejo daquilo outro. E na maior parte do tempo, ou nós, espíritos encarnados, estamos pensando em fazer aquilo que não deve. É não dar caminho. Quando a gente entende o que é isso, opa, tudo eu posso, mas se eu quero um mundo... É por isso que o mundo não melhora. Não, o mundo não melhora porque as pessoas não entenderam que o reino não é abrir igreja, não é abrir centro, não é dar para lá e para cá, não é dar fruta, não é dar maçã, não é dar isso, não é daquilo. É dentro. É dentro. Porque se eu tiver isso, quantas vezes a gente se mete em encrenca com alguém e diz, irmão, não faz isso. O irmão vem com 50 pedras e a gente tem que fazer o quê? Para poder acalmar o irmão, né? Porque o irmão está com o crucifixo pendurado no pescoço, mas é uma fera. É uma fera. Nós estamos no mesmo barco. Aí te chama de assassino, te chama disso, te chama daquilo, te chama daquilo outro. E nós estamos na mesma comunhão religiosa, mas o infeliz não entende isso, né? É isso que o mundo está precisando, de luz espiritual. Nós aprendemos que se fizer as coisas por fora, a hipocrisia está tudo pronto. Não está, é mentira. Foi levado para um campo totalmente oposto da era cristã. E ainda diz que é o espiritismo que fez só, se for o espiritismo decodificado pelo Saddam Hussein. Porque por Allan Kardec não foi. Ou sei lá, eu por quem? Não é? Porque isso aqui é uma coisa sagrada. É uma coisa. Eu vou ser mais. É santo pelo fato de ter vindo do mundo espiritual superior. É santo. Basta a gente. Não vamos ser perfeitos nesse mundo. Mas a gente já está aqui pondo em prática na batalha no dia a dia. Tem muita coisa para ser feita ainda. Mas se o médium que é, digamos assim, o porteiro dessa verdade, não fazer o devido sacrifício para isso aqui sair do papel, como é que isso não vai ter jeito? Não adianta. Aí o Cristo vai fazer o quê? O Cristo manda as tempestades, né? Manda as tempestades. Mandando problemática, mandando isso, mandando aquilo, mandando aquilo outro. Ai, meu Deus! Certo, gente? Sacrifício é para a gente se aportar. Sacrifício não é subir morro. Sacrifício não é fazer pacto de sangue. Sacrifício não é imolar animal. Sacrifício é perdoar. Isso é difícil. Isso é um sacrifício. Perdoar. E um dos maiores. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixar o mundo de lado. Isso é uma cidade fortificada. Porque Ele é a luz da cidade. Ele é a luz. Uma cidade sem luz não ilumina. É isso aí. Que Deus abençoe a nós todos. Quer chamar isso? Eu fecho ou tu fecha? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de infinita grandeza e bondade, desde já te agradecemos pela vida, pela saúde e por tu nos iluminar, Senhor, com respeito a essas coisas, essas pérolas, digamos assim, Senhor, que está escrito, que os teus missionários já trouxeram, mas quem tira do seu tempo, do seu agrado, do seu amor, para botar isso na prática no dia a dia? Fomos instruídos que sacrifício, Senhor, é subir morro, é oferecer isso, é aquilo outro.
E os médicos que têm essa visão acreditam nos espíritos que os incentivam a fazer isso, Senhor. Aí a problemática está arranjada. Mas tudo cabe a ti. Se tu permite, nós estamos aqui para iluminar, para abrir a verdade. Que tu possas, Senhor, iluminar aqueles irmãos que estão em busca da verdade. Que tu possas, Senhor, ajudar a cada um irmão, Pai, que está à procura de ti, sabendo que tu estás perto. Mas que tu possas iluminar a cada um, que tu possas, Senhor, assim como tu nos agraciasse, Pai, com a verdade espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tende compaixão e misericórdia de nós, meus divinos gestores. Socorro, em nome de Jesus Cristo. Precisamos, Pai, trabalhar e fazer a tua obra progredir. Traga-nos trabalhadores, Senhor, que queiram abraçar essas verdades. Que cada irmão, Senhor, que não quer se doutrinar, Pai, que tu os encaminhes, Pai. Que tu os ajudes, Senhor, levando eles de onde eles vierem. E que tudo, meu Pai, mas tudo seja feito segundo a tua vontade e o nosso merecimento. Pai nosso, que tu estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita, meu Pai, a tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita aí no céu. O pão nosso para este dia tu nos dás hoje, meu Pai, mas perdão e nos perdoa, Senhor, e não nos deixes cair nas nossas tentações, Pai. Livra-nos, Pai, do mal, de praticarmos o mal que está em nós, da língua, da falácia, Senhor. Que tudo seja feito, meu Pai, segundo a tua vontade e o nosso merecimento. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.